Fala galera, vamos lá, vamos terminar agora a lei de. A lei, ó. Quem dera, né? Não, vamos terminar aqui o bloco um da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é um bloco que fala das disposições preliminares, traz definições, traz conceitos iniciais, que vão ser muito importantes para a evolução do entendimento da lei, tá? E hoje nós vamos ver um tópico que é, se não o mais importante, um dos mais importantes da lei de responsabilidade fiscal. É a receita corrente líquida. Isso aqui é um conceito que essa lei trouxe, tá? De receita corrente líquida. E por que ele é importante? Porque essa receita corrente líquida, ela vai definir limites para as despesas dentro da lei. Então, é essa menina aqui que fez todo o controle das finanças públicas. Disse assim, ó, a partir de agora você não pode passar disso para gastar. Só tem uma exceção que são gestos a pagar, mas a gente vê isso mais lá para frente. Então, vamos lá, vamos entender. O que é que a gente vai aprender nessa aula? A gente vai ter que aprender a calcular essa menina aqui. Calcular a receita corrente líquida para saber, ó, a gente tem um limite de receita corrente líquida de 100 mil. Então, as despesas que a gente vai calcular lá na frente, elas vão ter que ter como limite 100 mil, a princípio, tá? Então, vamos lá, vamos ver aqui como é. Primeira coisa que a gente tem que entender, tá? Para calcular, é o período em referência. Esse é um nome que a lei dá para um período, aquele espaço de tempo ali que você vai ter, e que você vai fazer todos os cálculos, pegar todos os valores dentro daquele período para calcular o quanto você tem. E a própria lei diz que o período em referência é um lapso temporal. E que lapso é esse? Ele fala, ó, é o mês em referência e os 11 anteriores a isso. É uma forma dele dizer, ó, são 12 meses. São 12 meses. Só que 12 meses de quando? Do mês em referência. Então, se você quer saber a receita corrente líquida para X, ele vai perguntar primeiro, qual é o mês em referência que você quer fazer? Aí você diz, é X, é Y, o mês em referência. E aí de Y você pega 11 para trás. Fiz até um desenhozinho aqui, ó. O mês em referência, você diz qual é, que você vai calcular a receita corrente líquida, e pega 11 meses para trás. Todo esse período aqui é o período de análise, onde você vai somar as receitas, tá? A gente vai ver aqui deduzir, fazer a dedução de algumas receitas, tá? Então, o período em referência é o mês em referência mais 11 anteriores, totalizando 12 meses. Então, para o mês em referência agosto de 2024, a gente vai retroagir todo esse período até setembro de 2023. E nesse período em análise, 12 meses, a gente vai fazer a soma das receitas. Beleza? E das deduções também, que a gente vai ver aqui como é que é feito esse cálculo. Então, vamos lá. Uma pequena revisão aqui rapidinho, tá? Não é o tema, não é o objetivo dessa aula. Isso aqui tem muito assunto para ser abordado, mas vamos falar um pouquinho da receita. É só uma classificação especial aqui que é muito importante para a gente. Primeiramente, a gente pode classificar as receitas como orçamentárias e extra-orçamentárias. As orçamentárias, você sabe, né? O recurso, ele pertence ao Estado, ele não transita só no patrimônio do Estado. Não vou aprofundar aqui, mas a receita orçamentária, ela está no cofre, é como se ela estivesse no cofre do Estado, mas não é do Estado. Ela está ali, se acontecer alguma coisa, tudo ocorrer bem, ela vai embora. Então, essa é a receita extra-orçamentária. Outra classificação a gente diz que é uma receita em sentido amplo, tá? A receita em sentido estrito, inclusive no MTO, ele diz que a receita orçamentária, de fato, é em sentido estrito. É aquela que é do Estado, ele arrecada para ele. Não é aquele dinheiro que está no bolso dele, mas é de alguém, entendeu? É dele. E aí, essas receitas orçamentárias são as receitas correntes, tá? Para nessa classificação de sentido estrito. E as receitas correntes, elas são os patrimoniais, agropecuários, industriais, de serviços, transferências e outras receitas correntes, tá? Então, isso aqui é importante. Se você puder dar uma revisada lá em receita, eu não sei se quando você ver essa aula aqui eu já vou ter postado a parte básica da AFA, assim, a parte geral que fala sobre receita. Mas dá uma revisada lá, vale a pena para seguir aqui, tá?
Se você já tem uma noçãozinha, vamos seguir, dá para acompanhar ou terminar a aula e depois dar uma reforçada lá. Vamos lá. Agora a gente vai entrar num conceito de receita corrente bruta, que nada mais é do que a soma de todas as receitas correntes, tá? Então aquelas mesmas que eu falei agora há pouco, você vai somar todas elas e vai chegar no conceito de receita corrente bruta, tá? Bruta, tá? Não é líquida. Por quê? Para chegar na líquida, a gente vai ter que fazer as deduções. E vai deduzir o quê? Aqui começa a brincadeira. Aqui começa a parte legal e aqui é onde as bancas gostam de complicar. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber, não é igual para todo mundo, tá? Então, primeira coisa que você tem que perguntar é, quem está calculando, né? Eu vou calcular a receita corrente líquida de quem? É da União? É dos estados? É dos municípios? É de um estado como Amapá, Roraima ou Distrito Federal? Tudo isso é importante. Então, vamos lá, mas vamos devagar com andor. Então, vamos lá. A receita corrente líquida, agora sim, a gente começa mesmo falando dela. É igual à receita corrente bruta, feita as deduções legais, tá? Como eu já disse, para cada ente federativo a gente vai calcular de uma forma. Eu vou mostrar a vocês aqui, depois mais na frente a gente faz um resuminho que vai servir de revisão para vocês. Então vamos lá. Receita corrente líquida. Vamos somar todas as receitas correntes. Tá? É o que diz o artigo 2º, parágrafo, o inciso 4º. Diz que a receita corrente líquida é a somatória da receita tributária, contribuição, patrimonial, industrial, agropecuária, de serviço, transferência, todas aquelas que eu disse a você. E aí ele faz deduzidos, e aqui começa a brincadeira. Então, vamos lá. Muita calma agora. Primeira coisa, vamos fazer aqui um passo a passos, tá? Do curso. Então, vamos lá. Primeira coisa, você vai perguntar qual é o mês em referência. Porque você precisa saber qual é o período que você vai calcular. Então, o mês em referência, tendo o mês em referência, você vai pegar esse mês mais 11 meses para trás. Beleza? Fechou aqui? Já sei o período. Segunda coisa, eu vou perguntar de quem. Eu vou calcular para a União, é para os estados, é para o município, porque vai ter diferença. Entendeu? Soube quem é o ente que você vai calcular? A gente vai para o próximo passo. Qual é o próximo passo? Existem receitas que elas são comuns a todos os entes na hora de deduzir. Então, vamos ver quais são essas. Elas são comuns, então todo mundo vai ter que reduzir essas receitas na hora de calcular a sua receita corrente líquida. Então, quais são essas? Vamos lá. Está lá no mesmo artigo, no mesmo inciso, na linha C, que diz assim: na União, nos estados e municípios, as contribuições para o custeio do sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira citada no... Certo, vamos por parte. Contribuição dos servidores para os custeios de previdência e assistência social. O nome disso é RPPS, é Regime Próprio de Previdência Social. É aquele valor que os servidores pagam para se aposentar lá no futuro, se tudo der certo e se por algum motivo não alterarem a lei, enfim. Esses valores do regime próprio de previdência social, eles vão ser recolhidos para o custeio. Tranquilo? Regime próprio. Esses valores são deduções. Faz todo sentido se você parar para pensar, porque esse dinheiro não é do Estado. Ele é um dinheiro que entra, fica lá, mas aquele dinheiro o Estado não pode gastar, ou não deveria gastar. Ele gasta, mas não deveria. Por quê? Porque ele vai sustentar a aposentadoria daquele servidor que está saindo. Beleza? Então, esses valores do RPPS são deduzidos da receita corrente bruta. É uma dedução para todos os entes. Estados, municípios, Distrito Federal. Essa partezinha vermelha que fala de compensação financeira. No próximo slide eu explico para vocês o que é uma compensação financeira, de forma bem resumida, mas explico, tá? Olha esse parágrafo aí, rapidinho também, que fala que serão computados no cálculo da receita corrente líquida, ou seja, é uma dedução, os valores pagos e recebidos em decorrência da Lei Complementar 87 de 96,
Essa é uma lei que eu gosto muito, a famosa Lei Candir, está aí para morrer por causa da reforma tributária. Mas o que é que recursos são esses? Tá? São aqueles recursos em que o ente recebe dos impostos, do ICMS, a Lei Candir, e ele repassa. Vou dar só um exemplo aqui. Chega para ele, vamos dizer, 100, mas não é 100 dele, porque parte disso ele vai ter que passar para outro ente, por exemplo, o IPVA. O IPVA chega para ele, 50% tem que ir para o município. Então, não faz sentido colocar aquele 50% como receita do Estado, porque não é do Estado, ele vai para o município. É uma transferência obrigatória para o município. Inclusive, você vai ver que transferência obrigatória tem que ser deduzida. Mas, enfim, vamos aprofundar não. Então, recursos recebidos decorrentes da Lei Complementar 87. Beleza? Esse é outro. A partezinha final aqui, ó, que fala do artigo 60 das disposições constitucionais transitórias. Esse aí fala do Fundeb, é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. Não vamos entrar em detalhe também, tá? Vocês só precisam saber que o Fundeb vai ser deduzido de todo mundo. Então, todo mundo vai deduzir os recursos do Fundeb, as receitas do Fundeb. Então, até agora aqui, todo mundo vai deduzir contribuições para o RPPS, o resultado ali do que entra e do que sai do ICMS, da Lei Candir, da Lei Complementar 87, o Fundeb e as compensações financeiras. Que Fundeb. Agora vamos falar das compensações financeiras. Esse slide aqui, até esse quadradinho aqui do PIS/PASEP, não devia nem estar aqui. Vocês vão entender ele no próximo slide. Vamos lá. A compensação financeira. O que é uma compensação financeira? De forma rápida, assim, extremamente resumido, tá? Eu até coloquei aqui o artigo 201 para vocês darem uma olhada lá. Mas, resumindo, o que importa é isso aqui, ó, tá em vermelho. São as transferências entre regimes. Por exemplo, quando por algum motivo o servidor tinha um valor no RPPS e ele migra para o RGPS e esse valor é transferido. Isso é uma compensação financeira. Então, esses valores de compensação financeira, acontece a mesma coisa que a gente tinha falado. Eles só transitam, mas eles não pertencem ao Estado. Então, esse valor também tem que ser deduzido na hora de calcular a receita corrente líquida. Tranquilo? Esse é mais um valor que vai entrar como dedução na hora da receita corrente líquida. Vamos lá. Agora a gente vai falar em deduções individuais. A gente viu as deduções totais que todos os entes têm que fazer. Regime de previdência, regime próprio, Fundeb, Lei Complementar 87 e compensações financeiras. Esse cara aqui, todo mundo tem que fazer. Agora vamos olhar para a União. Lá na União, assim, eu vou fazer o cálculo da União. Então eu vou olhar, além dos gerais, para todo mundo, o de cada um, tá? O da União. Então, vou deduzir para a União os valores que são transferidos por determinação constitucional para os entes menores. Então, tem coisas que eu tenho que a União recebe e que ela é obrigada a repassar para os estados e para os municípios. São chamadas transferências constitucionais obrigatórias. Essas transferências, elas vão ser deduzidas quando eu estiver fazendo o cálculo da União. Quando a gente for ver os estados, a gente vai ver que a gente também vai deduzir dos estados as transferências que ele faz para o município. Funciona mais ou menos assim: a União, os estados e os municípios. A União transfere para o estado e para o município. O estado transfere para o município. O município não transfere para ninguém, então ele nunca vai deduzir transferência obrigatória. A União vai transferir para os dois e os estados vão transferir para o município. E aí, nesse caso, eles vão entrar como dedução lá da receita corrente líquida. Mas deixa chegar na hora do Estado. Por enquanto, a gente vai só com a União. Além disso, a União vai deduzir, só a União,
as contribuições do empregador e do trabalhador para a Seguridade Social. Aqui é o RGPS. Lembra que lá, geral para todo mundo, RPPS. Para a União, a gente tira também o RGPS. E os valores de PIS/PASEP, que foi que eu disse que estava lá naquele slide, que não era para estar aqui, era para estar lá na frente, mas já foi aqui, paciência. Beleza? Então, vamos revisar aqui até agora. Essa aula é a aula mais longa do bloco, mas, como eu disse, tem um tema mais importante e vai ter N questões de prova. Receita corrente, vamos calcular a receita corrente líquida, tá? O que é a receita corrente líquida? É a receita corrente bruta menos as deduções, certo? Como é que eu calculo isso? Primeira coisa que eu tenho que saber, qual o meu mês em referência? Sabendo meu mês em referência, eu pego os 11 anteriores, totalizando 12 meses, o período de tempo que eu tenho ali para fazer os cálculos. Beleza. Quais são as receitas correntes, quais são as deduções? A segunda coisa que eu tenho que saber é de qual ente eu estou fazendo o cálculo. Vai mudar de um ente para outro. Mas eu sei que tem coisas que são comuns a todos os entes. Então, quais são os recursos comuns a todos os entes? RPPS, Fundeb, compensações previdenciárias e os recursos da Lei Candir. Tá? Lembra desses caras aqui. Aí depois eu vou para a União. Na União, além disso, o que é que eu vou ter que tirar? PIS/PASEP e RGPS. Tranquilo? E as transferências constitucionais obrigatórias a estados e municípios. Mais 3. Beleza. Fechou a União. Vamos para os estados. E se eu estiver calculando os estados? Mais tranquilo. Por quê? Porque o estado, eu só vou tirar as transferências constitucionais obrigatórias aos municípios, lembrando, pelo amor de Deus, o menor não transfere para o maior. Então, nunca vai o Estado fazer transferência constitucional obrigatória para a União. Nunca o município vai transferir para o Estado ou para a União. Isso não existe. Transferência obrigatória é sempre do maior para o menor. Beleza? Então, o que é que o Estado deduz? Além do comum, ele deduz as parcelas de transferência obrigatória que ele entrega ao município. Tranquilo? No Estado, a gente tem que prestar atenção só em 3 criaturinhas que elas ainda recebem recurso da União para despesa com pessoal. É o Distrito Federal, o Amapá e Roraima, que eram territórios até um dia desse, e o Distrito Federal, por determinação constitucional, ele recebe ainda para manter uma estrutura lá do Estado. Então, para o Estado, o que é que a gente deduz? Além do geralzão, do comum, as transferências aos municípios. E só preste atenção, porque se for esses 3 estados, Distrito Federal, Roraima e Amapá, também vai ser deduzido os recursos que eles receberem da União para cobrir despesa com pessoal. Porque é óbvio, o dinheiro chega para pagar alguém. Não é dele o dinheiro. Então ele não pode colocar isso como na hora dele fazer o cálculo para aumentar lá o valor. É como se fosse um cheque especial, né? A receita corrente líquida, ela é o valor do cheque especial, aquilo que você pode empenhar ali. Eu tenho colegas que, tipo, se aumentar R$100 ali, eles estão no outro dia batendo lá no banco, aqui meu consignado e tal. Então, é mais ou menos isso. Então, o ente, ele não pode inflar isso para aumentar o cheque especial dele, senão ele vai se complicar. Então, o Estado tem que tomar muito cuidado. E principalmente se for Distrito Federal, Amapá e Roraima, porque ele recebe essa besteirinha a mais aí, que não entra na conta dele não, tá bom? Então não vai aumentar o limite dele. Isso aqui é uma receita que vai entrar e tem que ser deduzida para não causar nenhuma distorção nos valores. Beleza? Vamos fechar agora com os municípios. Municípios é o mais tranquilo de todo, porque o município não transfere nada para ninguém, então não tem transferência obrigatória. Município é uma maravilha, porque o município só tem que deduzir
o geralzão, o que todo mundo deduz. O município não recebe transferência obrigatória, o município não recolhe por RGPS, o município não tem município especial que recebe nada da União. Então, município só o geral, beleza? Eu acho que aqui a gente fecha essa parte com cuidado, que agora a gente vai passar para o próximo slide. Um resumão aqui, tá? Tem uma foto aí, vai ficar bem legal aqui, dá para resolver um monte de questão aqui. É importante ter isso aqui na ponta da língua, tá? Beleza? Tira aí a foto, seguindo. Vamos fazer questões. As questões desse tema são centenas, tá? É um assunto que cai muito, é uma questão, assim, para quem estuda direitinho, muito tranquila. Como tudo, né? Assim, a gente até fala que quem estuda, passa, né? Para quem estuda é fácil. Eu lembro muito dessa frase quando eu fazia concurso. Saía da prova e o pessoal dizia: e aí, como foi a prova? Aí o cara dizia: não, foi bom para quem estudou. Né? O difícil é estudar. Mas vamos lá. Ó, as questões dessa parte aqui, elas são muito questões de conta, tá? Então a FCC vai amar essa parte, vai cair muito questão dessa aqui. Sebrasp também gosta, mas o Sebrasp ele cobra muito isso que a gente estudou até agora. Tem questão de conta, inclusive essa aqui é uma de conta, eu coloquei aqui para você ver que tem também, tá? Então é bom treinar conta, se tiver ruim em matemática aí. Pede aí curso de matemática que a gente tenta fazer, enfim. Vamos embora. Aqui ele pede, basicamente ele vai pedir para você calcular a receita corrente líquida. A gente já sabe que a receita corrente líquida é a receita bruta, todas as receitas correntes que ele recebeu, menos as deduções, que vai variar de um ente para o outro, né? É importante saber o mês em referência, caso a questão exija isso de você, tá? Por exemplo, nesse caso aqui, não é exigido que você saiba o mês em referência, nada. Ele só diz a você, ó, tem uma tabela, foi esses aí que a gente calculou, a gente já pegou isso aqui do período em referência e manda fazer a conta, tá bom? Aí o que é que ele quer? Ele quer que você diga a receita corrente líquida, aqui se refere à lei de responsabilidade fiscal, deduzidas as transferências correntes. Pronto. O que ele está dizendo? Está dizendo assim, ó, foi isso aí que eu fiz. Peguei aqui no mês em referência, essas são as receitas que eu obtive, tá? Receitas correntes. Ele quer saber, a minha receita corrente líquida é 17 mil? É isso que ele está dizendo, tá? E aí você vai fazer a conta, não tem o que fazer. Pega as receitas correntes, vê se tem alguma dedução e faz. Tranquilo? Aqui eu já te pergunto, a primeira coisa que eu te pergunto é o seguinte. Ó, a tabela seguinte é a arrecadação em milhares no ano tal de determinado estado da federação, tá? Então, se é estado, a gente tem que saber o que é que vai deduzir. O que é que a gente deduz do estado? Transferências constitucionais obrigatórias, além dos comuns, né? Comum RPPS, Fundeb, do ICMS, né? Lá da Lei Complementar 87, e faltou uma. Fundeb, RPPS, transferências da Lei 87 e as compensações financeiras. São 4. Isso aqui do geral. Mais do Estado, as transferências constitucionais aos municípios e o caso for Amapá, o Roraima, Amapá, Roraima ou Distrito Federal, os recursos transferidos pela União para pagamento pessoal. Aí eu te pergunto aqui, ele falou qual era o Estado? Não. Tá? Então a gente tem que tomar só cuidado se for Amapá, Roraima ou tal. Mas aqui você olha, ó, são todas receitas correntes, receita corrente, tributária, contribuição, patrimonial, agropecuária, industrial, serviço, outras receitas correntes. Todas essas aqui são receitas orçamentárias em sentido estrito. Então, o que é que a gente tem aqui? Tá vendo isso aqui? Receita correntes é o total. Você somou aqui, ó, 13, 15, 16, 16 com 8, 24, 25. Tudo isso aqui é 25 mil. Então, receita corrente é 25 mil. Aqui era só para lhe confundir.
A receita corrente está aqui, ó. Receita corrente, 25 mil. Aqui, só para você ver se tem alguma coisa para deduzir. Tem alguma coisa para deduzir? Não. Então, o valor da receita corrente líquida desse estado é 25 mil. Não 17. A questão está errada. Tranquilo? Muito tranquilo. Aqui você só podia se confundir tentando somar 25 com tanto, se você não conseguisse. O que é receita corrente? Receita corrente é isso. Beleza? Soma das receitas correntes que eu tenho, tributário, contribuição, blá 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 blá. Lá na aula de receita, quando a gente estiver estudando a AFA, isso aqui vai ficar bem claro, tá? Se ainda não tiver postado, isso aqui fica bem claro lá. Próxima questão. Lá vem outra questão, falando sobre receita corrente líquida. Aí, só que a questão aqui já é de outro tipo, ó, já é uma questão da FCC. Ele vai dizer a receita corrente líquida é um importante parâmetro introduzido pela lei de responsabilidade fiscal. Isso aqui a gente falou demais. Que foi, mais tarde, consagrado pela Constituição Federal. Acerca de sua apuração, aqui ele vai dizer, você vai dizer como vai ser como é a apuração da receita corrente líquida. A gente já sabe. Receita bruta, a soma de todas as receitas correntes, menos as deduções, que varia de cada ente para cada ente, e a gente chega na receita corrente. Ele vai falar aqui nessa questão como é que é feito. Então, ó, deve proceder o somatório das receitas tributárias de contribuição patrimonial, industrial, agropecuárias e de serviço e quaisquer, ficou um negócio meio estranho aí, né? Vamos pular. Isso aqui tá errado, tá? Isso aqui tá errado. Na cara que tá errado. Outras receitas correntes, acerca de sua apuração, outras receitas correntes, excluindo-se, entretanto, as transferências, ainda que correntes. Isso aqui tá errado, né? Transferências correntes, elas são somadas. Deve-se incluir no cálculo da receita corrente líquida do Estado a parcela entregue aos municípios, ainda que por força constitucional. Ainda por força constitucional, também enfim, isso tá bagunçado. Não se deve contar como receita corrente líquida os recursos recebidos da União por conta de disposições constitucionais, até aqui beleza, que determinam o custeio de pessoal no caso do estado do Amapá. Olha que coisa mais linda. Realmente não são, né? Essa aqui é uma das deduções para Amapá, Roraima e Distrito Federal. Essa aqui está perfeita. Vamos fazer as outras. Deve-se incluir no cálculo da receita com a chamada Deve-se incluir no cálculo das receitas com a chamada compensação previdenciária. Isso aqui é uma exceção, né? Compensação previdenciária. É uma exceção. Não se deve computar os valores pagos e recebidos em decorrência da Lei Candir. Olha que legal, beleza. No caso do Amapá, aqui tem uma pegadinha. Porque assim, não é que não deve se computar os valores pagos e recebidos da Lei Candir, do ICMS. Na verdade, o que se faz é uma apuração. A gente recebe uma parte, outra parte deste total ele é transferido. Então a gente vai fazer isso. A gente vai pegar, vamos dizer, 100, recebi 100, mas eu tenho que transferir 50. Então o que eu vou computar na receita corrente líquida é a diferença. É só os 50 que vai ficar com o ente que arrecadou. Por isso essa questão está errada. Isso aqui é uma pegadinha. Então, nossa resposta, letra C, que é um detalhezinho desses 3 estados, Distrito Federal, Amapá e Roraima. Beleza? Já está marcado aqui. Próxima e última, vamos fechar esse bloco com 10 questões, tá? Lembrando que esse curso não é um curso de resolução de questões, as questões são só para contextualizar e mostrar aqui a vocês como é que é cobrado em prova. Ó, essa questão é uma questão bem interessante, bem simples, e eu achei interessante, coloquei ela aqui para fechar a aula da gente. Mesmo esquema, ele quer saber aqui, dar uns valores da tabelinha. Ele diz assim, ó, sabendo que em XU o governo estadual, primeiro detalhe, né, efetua transferências correntes obrigatórias ao município. Ó, transferir obrigatório para o município, né? Se o Estado transfere obrigatório para o município, a gente tem que deduzir. Aqui são as receitas que ele tinha arrecadado, ó. Tributárias, de serviço, industrial, contribuições.
Então, isso aqui tem que deduzir. Então, a gente tem que deduzir 12, tá? E recolheu as contribuições previdenciárias retidas na folha de pagamento dos seus funcionários. Aqui está o detalhe dessa questão. Funcionários no valor de 3 mil. De 3, né? Em X1, o valor da receita corrente líquida em milhares de reais foi. Galera, aqui não tem dúvida, né? Pelo que a gente estudou, que esses 12 municípios, ou seja, o Estado transferiu para o município. O Estado transferiu para o município. Aqui não tem dúvida, né? Isso aqui tem que ser deduzido. Então vamos deduzir desse 15 aqui. Ficou 3. Beleza? Ficou 3. Esse aqui, esse finalzinho aqui, ele é safadinho, vamos dizer assim. Por quê? Porque não sei se vocês lembram lá, os estados, eles têm que deduzir aqueles 4 que são obrigatórios a todos os entes. Vamos relembrar. Fundeb, a compensação, a diferença ali entre os recebidos da Lei Complementar 87, as compensações financeiras e o RPPS. RPPS. Isso aqui é recolhido de servidor. Servidor. E agora até servidor também não está muito certo. Porque tem servidor que recolhe para o RPPS. Beleza? E que está sujeito ao regime geral. Mas enfim, vamos voltar aqui para a questão. Então, esse cara aqui, ó, é funcionário público. Ele é funcionário, ele não é servidor. Então, ele não recolhe para o RPPS. O recolhimento desse cara aqui vai para o RGPS, o Regime Geral de Previdência Social. E quem faz a dedução desse aqui, não sei se vocês lembram, é a União. Não é o Estado que faz a dedução disso aqui, é a União. E aqui a gente está falando em Estado, então esses 3 aqui, ó, ele não vai entrar na dedução. Sacou? Então, a receita corrente líquida aqui vai ser 100 mais 3 mais 10 mais 3. Então é 100 mais 3 mais 7, 110 mais 3. Vou botar aqui apertadinho. 113 é a resposta da questão. Essa é uma questão de múltipla escolha, tá? Eu não botei as alternativas aqui para a gente ficar com mais espaço para fazer. Mas tinha uma alternativa lá que era 110, que era exatamente para pegar o desavisado ou apressadinho que fizesse a questão e ia marcar 110, típico da FCC. Então, prestar atenção nisso, RPPS, RGPS. Quem deduz RGPS é a União. E todos reduzem RPPS. Tranquilo? Questão interessante essa daqui, questão boa que derrubou muito candidato bom, viu? Beleza, pessoal, aqui a gente fecha esse primeiro bloco, tá? Vamos lembrar aqui rapidinho que a gente viu lá aqueles objetivos lá na aula 1, que é para decorar aquilo ali de todo jeito, ler 10 vezes por dia até chegar no dia da prova, não tem como não decorar aquilo ali. Na aula 2 a gente viu algumas definições, né, viu lá o campo de atuação da Lei de Responsabilidade Fiscal, que ela se aplica, viu conceitos importantes como empresa controlada, dependente ou independente, tá? Muito importante isso aí. Acho que a história do Tribunal de Contas, tá? Também é importante decorar aqueles caras ali e tal. E nessa última aula agora a gente viu o que eu acho mais importante, que é a receita corrente líquida. E essa criatura, ela é usada como limite, tá? Então aprenda, não tem como você sair daqui sem saber calcular receita corrente líquida para seguir nos outros blocos. Porque todo bloco que tiver um limite de despesa vai
pedir para você saber a receita corrente líquida. Ela é que é o limite. Então, não vá para o próximo. Escuta o que eu estou dizendo. Não vá para o próximo. Não vá. Sem saber calcular a receita corrente líquida. O resto você pode até ir aprendendo no tempo. Mas a receita corrente líquida não tem como não saber. Tá bom? Porque senão você vai ficar dizendo que a lei é difícil e que, enfim, não consegue e tal. Mas não é. É porque a gente tem que ir passo a passos para chegar lá. Beleza? Valeu, gente. E aí, lembrar, se quiser mais aula de AFO, mais rápido, né? Eu vou postar. De todo jeito eu vou postar, mas se quiser que eu agilize, deixa aí um comentário ou manda mensagem no Instagram, enfim, que a gente tenta agilizar aqui. Valeu!